Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo alguns comentaristas que falaram aí após o empate entre Flamengo e Palmeiras, 1 a 1 no Maracanã, mais um gol anulado do Palmeiras, que o VAR tirou. Teve uma possível expulsão do Pulgar, que o VAR nem chamou o árbitro para a revisão. Então, cada rodada aí, a arbitragem prejudicando não só o Palmeiras, mas outros clubes também. Inclusive, Abel Ferreira falou isso na coletiva. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Boa noite, rapaziada. Mais um jogão de bola entre Flamengo e Palmeiras. E algumas coisinhas que eu vi aí. Primeiro gol do Luigi, muito legal. A volta do Rômulo, entrando já, dando um passe ali, uma assistência por a cabeçada do Rony pro primeiro gol do Luigi. Achei até que o Rômulo tinha sido negociado já, porque tá assumido. Cornetadinha de leve na Abel, né? Pra não pegar mal. E o Everton, nosso monstro, paredão, salvou nós no primeiro tempo. Se não fosse nós, tava lascado. O lance do Pulgar ou Buzada, nem vem falar. Eu vejo esse menino besteira, Michael. Mano, tá parecendo aquela argelina que bateu nas mulheres na Olimpíada lá, velho. Você é louco, sentou o soco na boca do Richard Rios, a expulsão na hora. Vem com conversinha fiada, não. E mais um jogão de bola. São dois times administrados de forma diferente. O Flamengo investindo em grandes nomes para conseguir títulos. O Palmeiras investindo bastante na categoria de base. E a gente, como torcedor, sofre um pouco mais com isso, né? Mas são dois times muito ganhadores dos últimos anos aí. Eu acho que esse empate foi justo. Nada que reclamar. Abraço, gente. Bom resto de domingo aí. Uma ótima semana a todos. Nós. Fala, meu povo! Começando mais os 60 segundos do mês, terminou 1 a 1 Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Olha, pelo elenco que tem esse time do Flamengo, era para estar jogando muito mais, hein? Tudo bem, o Flamengo está lá em cima, brigando na tabela. Hoje perdeu uma grande chance de assumir a liderança com a derrota do Botafogo para o Juventude. Ok, o Flamengo está na briga, está lá em cima, está bem em todos os campeonatos, mas, na minha opinião, pelo elenco que tem, está jogando muito abaixo do que deveria e do que pode. E hoje, contra o Palmeiras, eu sei que vai ter gente que vai xingar, vai falar um monte, mas olha, o Palmeiras hoje foi sim prejudicado pela arbitragem. O Pulgar não ter sido expulso, depois de dar um soco, uma agressão clara no Richard Rios. Primeiro gol do Palmeiras também foi legítimo, viu? E essas linhas aí, eu tenho minhas dúvidas quem traça. Terminou 1 a 1, mas de novo, o vilão foi a arbitragem. Como é ruim, hein? Foi mais equilibrado Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo dessa sequência de 3 partidas. O Flamengo um pouco melhor na primeira etapa, até porque estava mais completo, está no melhor momento, tem mais elenco, tinha menos desfalques e jogava no Maracanã, contra o Palmeiras que até se superou e deu bem igualadinha. Na segunda etapa o Palmeiras foi muito bem, teve 3 oportunidades em menos de 5 minutos, mas aí a partir dos 15, 20 minutos o Flamengo voltou a crescer, Luiz Araújo pela direita entrando no lugar de mais uma vez lesionado, o Cebolinha fez um bom lance, até que aos 22 um grande lance do Gerson, uma troca de bolas bonita, bola sobrou para o Arrascaeta e o uruguaio não desperdiçou, fez 1 a 0 para o Flamengo. Aí o Tite recuou um pouquinho mais a equipe, Abel mexeu bastante e foi feliz, e mesmo mais desfalcado que o Flamengo e jogando no Rio de Janeiro, o Palmeiras foi buscar um empate com mais um moleque que veio da base, com mais minutos que merece, o Rômulo que criou a jogada, num lance que só o Rony para acreditar ainda buscar a bola, e o Palmeiras chegou ao empate, que dá para dizer que foi justo. Foram 7 as chances do rubro-negro, foram 5 a do Alviverde, dá para discutir muito a não expulsão do Pulgar na primeira etapa, agora indiscutivelmente que Flamengo e Palmeiras seguem muito bem e firmes. Claro que o Flamengo em 3 frentes, o Palmeiras agora em 2 frontes, mas com mais tempo para treinar, porque foi eliminado pelo próprio Flamengo na Copa do Brasil. Seguem muito bem as equipes, apesar da grande campanha do Botafogo, que foi com uma equipe alternativa para o Alfredo Jaconi, perdeu na manhã de domingo para o Juventude por 3 a 2, começou muito mal, chegou a estar perdendo por 3 gols de diferença, mas é um Botafogo muito bem. Como é o Cruzeiro que cresce, o São Paulo que com as reservas no Morumbi venceu o Atlético Goianiense e o Fortaleza que segue com uma campanha fantástica, fazendo
fazendo com muita seriedade fora de campo o que se vê dentro de campo com a equipe do Vojvoda. É um campeonato dos mais equilibrados, talvez o mais equilibrado dos últimos anos. Ainda vejo um ligeiro favoritismo pelo Flamengo, mesmo com a jornada tripla, mas é dever dizer e aguardar o que acontece com o departamento médico do Flamengo, que vai ter ainda mais trabalho com tantas lesões depois do justo empate no Maracanã contra o Palmeiras. O segundo tempo, meus amigos, muito bom da Sociedade Esportiva Palmeiras. Várias chances criadas, principalmente no comecinho. Até 5 minutos foram 3 chances. Depois o Flamengo equilibrou um pouco de novo o jogo no segundo tempo. Fez 1-0, uma furada, um erro do Fabinho, né? O Fabinho furou dentro da área e o Arrascaeta acabou fazendo o gol. A bola bateu, rebateu. Mas o Palmeiras conseguiu buscar o empate. Poderia até ter vencido o jogo no Maracanã. O Palmeiras finalizou 9 vezes, 7 no gol, uma a mais que o Flamengo. Teve boa posse de bola, foi um bom jogo, parece que o Palmeiras está se recuperando. Agora, como é que fica no Campeonato Brasileiro? A distância é ainda grande para o Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Tem 3 pontos a mais e um jogo a menos, pode ir a 6 pontos. O Botafogo tem 43, Fortaleza 42, também com um jogo a menos com relação aos líderes, né? Então o Palmeiras conquistou um resultado para não deixar o Flamengo desgarrar. 38 pontos tem o Palmeiras, 41 tem o Flamengo, 43 tem o Botafogo, São Paulo chegando também. Olhando para o Campeonato Brasileiro, depois que passar o confronto contra o Botafogo, tendo o São Paulo no Allianz Parque domingo que vem, acho que dá para dizer que o Palmeiras retomou sim aquele Palmeiras que a gente conhece. A vida de maneira muito arriscada. Executando, sim. E aí você para pro outro lado e... Pô, empate com o Palmeiras é ok. Botafogo perdeu, o Flamengo empatou, é um ponto a mais que o rival, é ok. Só que a sensação de que você olha para dentro de campo e aí você vai olhar para mata-mata de Copa do Brasil, para mata-mata de Bolívia, parece que em algum momento essa conta vai chegar. Você não está executando como o Flamengo é pago para fazer, não, mas como monta, como investe para fazer. O Flamengo não está carimbando o que ele vem fazendo. No primeiro tempo do Flamengo hoje, se sai 2-0 ali, você vai virar e fala, pô, executou. Dominou, girou, controlou, executou. O Palmeiras tem que se mexer. Não vai, não acontece. E fica esse gostinho, fica muito mais um cálculo do risco de um não resolver o jogo contra o Bolívia na quinta-feira do Maracanã, tem um preço alto. Você subir lá para a altitude com esse confronto aberto é perigosíssimo. Mais uma vez o Flamengo vai se arriscar numa oitava de Libertadores. Você vai pegar um cruzamento... que no domingo que vem tem... Domingo é o Botafogo? Domingo ou quarta? Domingo, não. Aí deve ser totalmente reserva. Você vai ficar contra esse confronto. Um mata-mata de Copa do Brasil, muito possivelmente com um time de qualidade. Você vai se arriscar de não resolver? Então, fica uma sensação de que esse time tem potencial, joga bola, tem bom momento de alguns jogadores como Gerson, Pedro, De La Cruz em alguns momentos, Arrascaeta em alguns momentos, mas não executa. E o time do Tite ele é sempre caracterizado por uma defesa bem postada. E você hoje tem situações a conversar sobre a defesa do Flamengo. Não acho que o impedimento ali, não acho que caracteriza a linha de impedimento que o Flamengo faz. Caracterizou falha porque tomou mais um gol. Não, porque ela é feita para gerar aquele centímetros ali de impedimento. Só que, mais uma vez, a bola levantada na área, você está sofrendo. Claro. Você sofreu porque o Vinha, que não começou o jogo, talvez não tenha treinado sempre com esses meninos, se machucou, né? Está fora agora. O Vinha vacilou nessa linha de defesa, todo mundo posicionadinho, ele um passinho atrás, ele se perde na linha, depois se perde na cobertura. Então, e a origem é novamente o escanteio. Tem muito ajustezinho. É uma jogada de bola parada. E hoje o Tite, para mim, que mexeu bem no Alisson, quando ele bota o Davi para ser um homem numa linha de 5 a mais, para fechar por dentro, para abrir o jogo, hoje quando ele bota o Léo, que em tese teriam 3 zagueiros de ofício no campo, a coisa não funciona. O Léo com o Alan ali. O Flamengo fica vulnerável diante do Palmeiras alternativo. Ele meio que chama então, o Palmeiras. Tem coisa para conversar. Eu acho que ele chama o Palmeiras para dançar ali e o Palmeiras gostou. Tem uma defesa que oscila, tem um time que não executa quando é melhor e tem um ponto de interrogação porque tem coisa grande indo pela frente. Mas tem uma dificuldade também, que é olhar para essa maratona de jogos e conseguir dosar de maneira racional e sempre vai estar entre a cruz e a espada. O Abel hoje correu um risco que foi de colocar um time misto em campo. Poderia ter perdido o jogo. O Tite corre um risco ao sacar o Pedro e colocar o Gabigol. Mas se ele tivesse só esse jogo, o grande jogo da semana, ele tiraria o Pedro? Eu acredito que não. Então já tirou, olhando também para a Libertadores e para a sequência. Para mim, essa é a questão. A questão do dilema que é a gestão de minutos desses jogadores. Porque, assim, quais são os melhores jogos do Flamengo no ano? Qual que é a grande característica dos melhores jogos do Flamengo no ano? Ritmo, intensidade.
O Flamengo conseguiu ter Time isso no primeiro tempo time hoje. principal e ritmo. Isso. Não, e assim, independente do time, mas, a cara, qualidade que esse Flamengo tem, quando ele iguala em intensidade com o adversário, tecnicamente ele vai se sobrepor a qualquer um. Tecnicamente você vai sobrepor, isso é natural. Ele sem igualar, ele constrói um jogo, desculpa, Renan. Exatamente. Ele sem igualar, ele constrói um gol hoje, pô, qualidade. Sim, não, mas balança. mas o primeiro tempo do Flamengo, por exemplo, de ritmo, é de intensidade. Foi bom. A grande chave do Flamengo fazer aquele grande jogo no Maracanã na ida da Copa do Brasil foi essa capacidade de jogar num ritmo muito forte. Perdeu, pressionou, o Palmeiras não conseguia. O Palmeiras fez um jogo muito ruim, mas teve muito mérito no Flamengo também naquele jogo no Maracanã. Mas tem que fazer alguma coisa com isso, né, Renato? Agora, mas essa é uma questão, por exemplo, de temporada passada, que eu acho que esse elenco até respondeu mais com o Tite. Mas, assim, até quanto esse time está pronto para jogar todos esses jogos? É óbvio que a gente está falando de uma comissão técnica que tem anos de experiência, que trabalha junto há muito tempo. É claro que isso está sendo muito bem medido ali, mas tem coisas que não são mensuráveis e você corre risco mesmo. Então, para mim, a questão do Flamengo quando o Flamengo consegue manter nível de intensidade, ele é muito superior. A questão é que ele não consegue fazer isso com regularidade. Mas é muito... Até por esse calendário. Então é isso. Mas para lidar com isso é muito difícil. Esse é o problema que todo mundo tem. Pelo menos esses clubes nesse nível que a gente está falando, todos eles têm. Mas é que agora, Botafogo tem. Daqui para frente o Flamengo, Palmeiras tem. Dos que estão brigando pelo título, é o que vai ter mais, porque é o que está vivo em 3 competições. Mas eu acho que a grande questão do Flamengo é botar a bola para dentro da diferença de jogo que ele tem para os outros. Ele passa na Copa do Brasil contra o Palmeiras, muito no fio da navalha, para quem teve as oportunidades que teve na primeira partida. Sim, que poderia ter feito 3, 4, 5. O Palmeiras nem foi ao Rio de Janeiro da outra vez. Hoje o Palmeiras foi. Hoje é a mesma coisa. Primeiro tempo, se não é o Everton, seria uma diferença de pelo menos 3 gols para o Flamengo. Acho que era razoável pensar nisso. E num segundo momento do jogo, a vitória também escapa. Sim. Tudo bem. Aí aqui aparece o Rossi. O Palmeiras não entrega. E hoje com uma diferença. Hoje não é o Flamengo que reduz o ritmo. Hoje é o adversário que se mexe, aumenta o ritmo e dificulta no segundo tempo. Em alguns momentos a gente já viu o Flamengo que as mudanças não matando, do Palmeiras segura o ritmo. Leva o ritmo para cima e o Flamengo vai ficando para trás. Sim, exatamente. Agora, quando entra o Rony, quando entra o Rafael esse Veiga. ritmo no segundo tempo. Agora... E é curioso porque no momento da substituição, nossa, eu sou o Lédio Carmona que está na transmissão, se não me engano, ele mesmo falou que ele não faria aquelas substituições. Porque o Maurício estava bem, né? E o Flaco estava fazendo até um bom jogo. Bom jogo. E eu, na hora, ainda concordei, falei, caramba, eu também não teria feito essas substituições. E o gol sai do pé do Rômulo. E no Rômulo com o Rony e com o Luigi. Os 3 que entraram, né? E no final das contas, as substituições se mostraram efetivas, eficientes. Mas eu, como diria o jogador de futebol, eu desconcordo dos 2 técnicos. Eu acho que o Tite botou muito pano quente para um jogo que foi o time dele que deixou de ganhar. E também não concordo quando o Abel fala que se houvesse um vencedor, deveria ser o Palmeiras. Eu acho que houve uma alternância nesse jogo. O Palmeiras teve o mérito de conseguir ali o empate num momento em que ele já era considerado morto, que é o que acontece com esse time do Abel em 8, 9, em cada 10 partidas nessa história toda. Ele desconsidera o primeiro tempo, se ele fala isso. Então, exatamente. O primeiro tempo que podia virar 3, como é que o time dele tinha que ser o vencedor? Então, acho que os dois não foram muito bem nessa coletiva, não. Talvez seja o efeito de terem se enfrentado briga de cachorro grande, né? São muito poucas oportunidades ao longo da temporada. Eles vão ter um confronto tão pesado como esse. Então, talvez amenize eu acho assim que do lado do Palmeiras, de uma maneira geral, as últimas impressões já mostram que aquele jogo terrível contra Fluminense e Flamengo no Maracanã, os 2 jogos... Para trás, né? Já é o que a gente falou. O treinador não deve embaçado. Se repetir. Teve ali um momento de baixa, mas esse Palmeiras de hoje, por exemplo, ele volta a competir no Brasileiro e vai brigar por título. Ponto. É uma pena para o Botafogo, exatamente. Né? Do ponto de vista da Libertadores. Então, acho que o Palmeiras já dá alguns sinais de... Parece que a linha com 3 zagueiros é o que vai mesmo. Sim. E, de novo, ele recorre a isso e vai bem. Vitor Reis está jogando. Vitor Reis é questão de tempo. Aproveitem para ver aqui, que não vai durar muito tempo. O Gia, eu acho que de uma maneira geral, hoje fez um jogo já melhor.
O que já dá pra dizer que foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Também mais bem protegido, né? Sim, que sim. ele entrou naqueles jogos anteriores, Sim, pelo amor de Deus. que mais? Eu acho que o próprio Rios hoje já deu uma outra resposta em nível de intensidade, porque é um jogador que voltou de Copa América achando que era o... A mostra pro Palmeiras, nesses últimos 2 confrontos contra o Flamengo, pelo menos estamos vivos, as coisas estão voltando ao normal, a comissão tá achando saídas e a gente tá falando, vou passar para você, Breno, não esquece não. É bom lembrar, ainda é um Palmeiras muito enxuto em termos de opções, né? Um elenco curto, e aí eu tô colocando elenco curto, Estevão, calma, segura um pouquinho aí do Estevão, que a gente precisa desse menino na Libertadores. É um Palmeiras que, se o Dudu não estava bem ainda, com ritmo de jogo e tal, já não pode mais também, vai para o estaleiro para se preparar melhor e tal, etc. Né? Mais um mêsinho, pelo menos o que o Abel falou hoje na coletiva, pelo menos mais um mêsinho aí sem Dudu. Já falei que outro dia, o Felipe Anderson, que também ainda não se encaixou e tal. Então, assim, mas o começo do Felipe Anderson da lesão contra o Flamengo já era um jogo bom dele. Então, mas já senti. Então, mas assim, foi uma bolada. O elenco tá curto ainda. E o que aumenta o mérito do Palmeiras, falando nesse jogo contra o Flamengo. Porque se você olhar, é um Flamengo inteiro, Flamengo completo, ele perde o Cebolinha durante o jogo, é verdade. Ele tira o Aníbal já pensando no meio de semana. Sim, já pensando no meio de semana, aí ele joga o Fabinho. Ele tem que gerir de uma forma... já tem mais jogos esse ano do que no passado inteiro. Que não tem sobra. O Flamengo, você olha, o time tem sobra ali, né? Tem sobra, dá para negociar e tal. E acho até que o Tite não errou não, viu? Se tivesse que negociar com um jogo para colocar um time mais alternativo, seria domingo que vem. Acho que esse jogo era importante. Hoje acho que era importante jogar com o time principal. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que o domingo que vem vai passar muito pelo resultado da quinta-feira. Ou da vantagem, caso consiga abrir eu acho que já está planejado, cara. Eu acho que isso já está planejado. Mas assim, será que não muda de figura, não, dependendo do que o Pedro sair, que nem o Aníbal saiu, acho que são coisas que já são pré-estabelecidas, independente de resultado. Na atual situação que está esses clubes, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, vou dar um exemplo. E eu acho que muitas substituições elas já são pré-estabelecidas. Esse cara não pode jogar mais de 70 minutos, senão você vai estourar ele. E mesmo nesse cenário, Renato, não tem uma escolha ideal para se fazer, porque qualquer técnico vai ter uma defasagem. Sim. E como o Abel teve hoje no primeiro tempo, consegue ali elevar o nível do time no segundo, o Tite ao substituir no segundo tempo, então é uma sequência que os dois times precisam respeitar. O Palmeiras tem clássico para fazer depois da Libertadores, o Flamengo também, então, e depois dos dois terem decidido o confronto em Copa do Brasil, do lado do Flamengo, para mim uma coisa sensível, além das lesões que preocupam muito, é como o Pedro citou, o Flamengo hoje tem um ponto fraco, que é a bola parada e principalmente a bola aérea defensiva. E precisa resolver esse problema urgentemente, porque tem material humano para isso, tem zagueiros com estatura, zagueiros com experiência, com capacidade aérea, e precisa também, até mesmo, em algum momento, se o Tite entender que é preciso dar confiança para os jogadores, que é um problema mais anímico do que de organização, rever a ideia da linha de impedimento. Porque se os jogadores não estão demonstrando segurança para fazer isso, e porque é um movimento arriscado... Mas ele não trabalha... Essa questão de linha de impedimento, gente... Ele sempre partir do momento que você tem um impedimento no futebol, você trabalha em linha. Não, sim. Tá tudo bem. A questão que o Tite gosta só mexe na hora da batida. Isso é a bola parada. A bola levantada durante o jogo, ela é um risco. Sim, mas são situações totalmente diferentes. Bola parada é um outro momento do jogo. Inclusive, a bola parada hoje, que é o gol do Palmeiras que está impedido, mas foi um detalhezinho. O trabalho, estou com o Renato, o trabalho é feito para ter esse detalhe. Exatamente, isso. É perfilado, isso é histórico do Tite no Corinthians, na seleção, aquele treinamento, faz aquela foto, tudo certinho. Sim. Agora, a bola alçada na área joga o adversário para o lado. A bola alçada na área tem sido um problema. E hoje teve uma falha na questão do gol, o Vinha, que não necessariamente é um cara que vem atuando na linha titular, ele vacila no tempo. Ele que dá condição pro Rony, maior é ele que não tem o timing, é ele que dá a condição pro Rony, é ele que depois chega
ter perdido com o Luiz. Mas porque, querendo ou não, os 2 gols anulados, ele não trabalhou mal, ele trabalhou bem. Não, trabalhou bem. O objetivo foi... Ainda mais hoje com o VAR. Antes eu acho que era mais arriscado, porque aí você confiava só no olho humano. Hoje tudo bem que o nosso VAR ele é meio capenga, ele tem uns centímetros pra cá, outros pra lá. Muitos centímetros. Mas hoje, pra trabalhar assim, você tem até uma segurança maior. Mas o ponto, Renato, é que nesse caso, quando se tem... A gente está falando, não tem tempo de treinamento. São movimentos que dependem de sincronismo, de muita precisão. E quando precisa se trocar jogadores nessa linha de defesa, como o Tite tem trocado, acaba se colocando um risco. E até o Flamengo contratou recentemente o Vinícius Bergantin para tentar trabalhar ainda mais a excelência desses movimentos defensivos. É preciso estancar para os jogadores... Para isso não se tornar um tormento. Virou um tormento para o Flamengo. Então, mas em qual sentido? Não, a bola na área eu concordo. Com o jogo rolando, acho que o Flamengo tem perdido duelos. Mas na bola parada, eu realmente não acho que é uma questão, não. Também não acho. A bola parada. A bola parada não é. Mas até porque o treino de bola parada é um dos treinos que você pode mais fazer nesse calendário caótico, porque não é um treino de exigência de carga física. Porque é um treino que você para, vamos lá, todo mundo, alinhado, cruza. Inclusive, são treinos que tem alguns treinadores que usam até no dia do jogo. Tipo assim, amanhã eu vou puxar um pouco mais a corda, porque ontem eu puxei um pouco mais a corda, aí no dia do jogo, para ser uma coisa mais tranquila, você faz a bola parada. Porque a bola parada ela não tem exigência de intensidade, ela é mais um negócio de sincronismo mesmo. Não, e isso o Tite executa muito bem, é um modelo de trabalho. O ponto é, no momento do jogo, os jogadores do Flamengo estão sentindo que é um drama diferente marcar essa bola aérea. E na Libertadores, por exemplo, tem um ponto seguro ali. Mas na Libertadores, Pedro, no jogo contra o Bolívar, lá na altitude, o Tite trabalhou incansavelmente e sabia que o Bolívar investiria nessa bola cruzada. E no primeiro ataque do Bolívar, o Flamengo tomou um gol de bola cruzada na área. Mas então, eu acho que eu tô falando mais do recorte atual. Só me incomoda ele falar da situação de rebote ali. Sim. Porque é um rebote. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Parecem 3 jogadores do Palmeiras livres. Um estava impedido, o Rony não estava impedido, o Luigi também não, estava atrás da linha da bola e tal. Mas, assim, uma liberdade absoluta. Foi todo mundo para frente, acharam que tinha deixado em posição de impedimento e não. Os caras estavam livres. A origem dizer que isso aí... não é, isso aí é um lance de rebote. Não, gente, é uma bola levantada na área. Ele tratou como um rebote da defesa dele montada. Mas é o que falou o Pedro. Um errou e lascou todo mundo. Mas a origem é um escanteio em que o Flamengo não consegue ganhar a segunda bola. A gente sabe que o Palmeiras é muito forte e tem... E a bola levantada com a bola rolando. Que trabalha muito. O Flamengo muito. pegou 3 vezes só o time com mais variação de bola parada que tem no Brasil. Mas o Flamengo hoje tem 22 gols sofridos e 21 gols sofridos e 12 em bola parada e a maioria em bola aérea. Então... 12 são de bola parada mesmo? De bola parada, mas aí conta pênalti, falta, mas a maioria deles, se não me engano, são 9 de bola aérea. Então, tem um problema. Não, mas vamos lá, bola aérea é uma coisa, bola parada é outra. Não, sim, mas... A bola parada, ela pode ser aérea ou não. Não, mas são 12... Vocês entendem que a bola parada é como se fosse futebol americano? Você para o lance para fazer a jogada. Não, mas já tirou, ainda sobraram 9. Então, é isso. É um percentual alto. É alto. Não, se for de escanteio e falta lateral, por exemplo, esse número E eu acho que você se basear na média do campeonato para justificar também não considera. Tem um problema para mim, só que a gente vai precisar enxergar os jogos contra o Bolívar, contra o Botafogo, depois Copa do Brasil, sequência de brasileiro. O que o Tite faz no segundo tempo contra o Palmeiras, ele chama o Palmeiras. Ele chama o Palmeiras. E é pensado, porque ele coloca o Davi Luiz para chamar. Ele tem um homem a mais para proteger a área, então chama e vai ter um homem a mais para proteger a área. Ali falhou, no gol anulado do Flaco. Sim. Ali tem uma falha. Hoje não foi exatamente o que o Tite chamou. A linha de impedimento, o gol que toma, não dá para falar, mais uma vez falhou e foi salvo por centímetro. Não, trabalhou para ter esses centímetros. Sim. E aí, no final do jogo, claro, o lance que decide, o gol do Luigi, tem uma falha do Vinha. Só que, é o que o Renato falou, ele sabia contra quem ele estava jogando, por que ele coloca mais uma vez um zagueiro de ofício, um homem de altura para travar, e o Palmeiras sabia que tem uma instabilidade aí. Então, esse jogo estava condicionado a essa busca. O jogo do Bolívar, agora em casa, na quinta-feira, não necessariamente eu acho que isso vai ser... Nossa, o Bolívar vai jogar o tempo inteiro pelo lado, pode jogar, por uma questão de condição do time, mas não vai ter exatamente a mesma variação, o trabalho do Palmeiras do Abel e nem a qualidade humana do Abel.
Para o jogo contra o Botafogo, já não acho que esse seja o desenho de jogo do Botafogo. Que é um outro, mas o Botafogo é outro time que varia muito bem bola parada, mas é outro e é um time extremamente físico. Mas aí a gente já está falando de outro jogo, a gente não acabou de falar do time poupado, acho que vai ser outro jogo. E a gente aqui não está colocando... colocando... E aí pro Bolívar na volta tem uma questão que é muito específica, velocidade de bola, tempo de bola, como zagueiro. Agora, para frente, tem um problema porque o Tite tinha uma segurança nos seus times que esse não era um ponto sensível. Hoje se tornou um ponto sensível. Não é só preciso entender se é só por causa dos jogos contra o Palmeiras ou se é sequência a temporada toda. E é um problema que vem de longa data. Na Libertadores passada, o Flamengo é eliminado para o Bolívar tomando 3 gols de bola aérea pro Olímpia, Paraguai. Tomando 3 gols de bola aérea no Paraguai. Então, é algo a se trabalhar. O Flamengo é capaz, porque passou mais de 10 jogos sem tomar gol no começo do ano. E fruto também do trabalho, dos cuidados defensivos. Então, dá para retomar, mas é preciso reconhecer internamente também. O Tite até ele vai para esse discurso de tentar colocar panos quentes. Para mim tem uma defesa do trabalho dele e do Abel. Não é momento de ficar falando o que está errado. Exato, é normal. Eu acho que tem muito disso na coletiva. Há uma necessidade de entender que é um problema. Todo dia é Abel e Tite falando de Flamengo e Palmeiras. Eu também entendo. Às vezes não tem mais o que falar ali. Agora, numa ordem de prioridade, o Flamengo tem que impor o seu volume de jogo. Porque o primeiro jogo com o Bolívar é aqui. Então, essa é uma questão bem clara. Você tem que abrir negociar. Tem que ser a postura do primeiro tempo do Palmeiras no Maracanã. Isso é negociável. E eu vou falar, e os lances de bola parada, que o Flamengo às vezes sofre uma finalização, eu acho que também é uma questão de postura. Porque, além de organização no bola parada, que você precisa de atitude, de ser agressivo. Que é o que não falta nada pro Palmeiras. Já viu a bola parada do Palmeiras defendendo e atacando, como os caras são agressivos, os caras sobem um em cima do outro. Então, aí é uma questão também de característica de elenco. Esse elenco do Flamengo, quando eu falo, quando ele iguala a intensidade do adversário e se sobressai, é porque, por ser tecnicamente muito bom, é um elenco que às vezes fala, talvez essa daqui eu não preciso ir. O Flamengo tem jogos que ele faz jogos morosos e mesmo assim ganha. Porque esses jogadores entendem. O jogo contra o Vitória na Bahia mesmo. Nossa, o Flamengo ganha aquele jogo, mas tem uns momentos naquele jogo... Na preguiça, né? Nossa, que largo! Então é característica de elenco também. É um elenco que sabe que... E isso é muito normal. Quem aqui já não jogou bola, sabe que o melhor jogador do seu time é o que vai correr menos. E aí você junta um monte desse. É complicado. E você virar essa chave de mentalidade é complicado. Já no Palmeiras, a gente estava falando de bola parada, você pode ver, aquelas bolas paradas em que geralmente o gol é de um dos zagueiros do Palmeiras, tá o outro zagueiro lá junto. Exatamente. É de um como podia ser de outro. Exatamente. Se a bola passa, o gol ia ser do outro cara. Sim. E essa gol do intensidade Flaco, é importante. o impedido, ele surge uma cabeçada do Gustavo E Gomes. Murilo e Gustavo Gomes, então, estão toda hora lá. ali nessa. Olha, falar da arbitragem, antes da arbitragem, só uma coisinha aqui, um minutinho. Abre o ESPN.com.br, tem uma matéria aqui de Chico De Laurentiis e Pedro Ivo Almeida, conhece? Caramba, ele tá aqui apurando ao mesmo tempo. Grande repórter. Rapaz, mas você tá aqui, tá escrevendo pra lá? Foi antes. Deixou pronto. Não, olha. Ele Foi só passou antes, mas informação aqui, só. 21h42, você já estava aqui. Não, foi antes. Ele só estava esperando uma posição oficial desenvolvidos. Só um plazinho aqui, já teve que Procó fora das 4 linhas ali também? Começa, na verdade, naquele imbróglio da tentativa do governador do Rio de acessar a área de vestiário do estádio do Palmeiras. Sim. E foi vetado, porque não tinha credencial, depois foi resolvido. E numa retaliação hoje, a Leila, num caminho natural que ela sempre faz quando o Palmeiras joga no Maracanã, quando ela vai acessar o camarote do Palmeiras, ela passa pelo camarote do governo do estado do Rio. E foi informado para ela que ela não poderia passar por ali, que ela teria que dar a volta. Quando ela dá a volta, ela passa no meio de torcida, é hostilizada, precisa acionar segurança, gera uma celeuma, gera toda uma situação por conta desse impasse que começa aqui. Então, o Palmeiras enxergou que estava sofrendo uma retaliação no Maracanã por conta do staff, do segurança do governador. O Flamengo diz que não tem nada a ver com isso, que não deu ordem nenhuma. Mas hoje... O Maracanã também não, então foi uma ordem da equipe de segurança do governador Cláudio Castro. Mas tem autoridade para isso? Para, de certa forma, mudar o esquema Tecnicamente, quando você está falando de um governador, você pode delimitar quais são as áreas de acesso e tal. Então, aqui na porta do camarote não vai passar porque quem eles não querem. A Leila ia quem fazer eles não querem. Então, vai ter que dar a volta. Mas, certamente, o Joãozinho do camarote do lado passou e a Leila, especificamente, teve que dar a volta. Tecnicamente, tem essa prerrogativa de limitar a segurança do governador. Vamos às polêmicas, meu Deus do céu, viu? Vamos ouvir o Abel. O Abel detonou a arbitragem, mas foi de hoje, falou de semana. Mas ele falou coisas boas também. Falou. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate
entre Flamengo e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.